Enquanto fumaça tóxica sufoca São Petersburgo, a Rússia deve estar se perguntando o que acabou de atingi-la. Podemos te contar. A Ucrânia acabou de atacar um porto no rio Neva, na Rússia, com tanta força que São Petersburgo se tornou inabitável da noite para o dia. A guerra chegou ao território russo e o povo de São Petersburgo agora teme a Ucrânia. Eles estão certos. Há muitos outros drones ucranianos e é bem provável que cheguem a São Petersburgo de novo, mais cedo do que tarde. São Petersburgo pode estar dizendo nunca mais, desculpe, mas não vai ter seu desejo realizado. Neste momento, há fumaça sobre a água no porto de Ust-Luga, que fica no rio Neva. Mas a fumaça está se espalhando além do porto e do rio para onde vai. Ao amanhecer em São Petersburgo, os moradores não acordaram com os primeiros raios de sol da primavera, mas com uma densa fumaça sufocante cobrindo o céu. O movimento normal e agitado da cidade foi substituído por uma calma assustadora e apavorada, enquanto os cidadãos olhavam pelas janelas para uma nuvem negra que o sol não conseguia atravessar. Muitos já suspeitavam o ocorrido. Drones de longo alcance ucranianos atacaram de novo. Era provável que o porto de Ust-Luga, crucial para a exportação de petróleo da Rússia, fosse o alvo. Poucos veriam os incêndios que tomaram o porto estratégico e seus tanques de petróleo. Tudo o que eles viam era fumaça, e eles não eram os únicos. Na cidade estoniana de Narva, que fica a 25 quilômetros ou pouco mais de 15 milhas de Ust-Luga, a fumaça subindo do porto atingida é visível. A grande coluna de fumaça não atingiu Narva, mas era visível de longe, erguendo-se como um monumento ao sucesso e força do ataque de longo alcance da Ucrânia. A Estônia já tinha uma ideia de que algo assim estava para acontecer. As forças de defesa da Estônia emitiram alerta de emergência após uma aeronave não identificada entrar no espaço aéreo do país. O temor de ataque russo ao estado báltico virou alívio ao identificarem o drone como ucraniano. Pouco depois do alerta ser emitido, esse drone, junto com vários outros, teria encontrado seu alvo. Ust-Luga está em chamas. O verdadeiro problema para a Rússia é que a Ucrânia não fez só um ataque. Começando pelo ataque mais recente. Em 29 de março, a unidade Alfa do SBU da Ucrânia anunciou no Facebook seu ataque a um dos principais portos de petróleo da Rússia. Nesta noite, drones de longo alcance do Centro de Operações Especiais Alfa do SBU atingiram com sucesso a infraestrutura do terminal de petróleo do porto de Ust-Luga, região de Leningrado, Rússia, afirmou o Papa. Também continha menções vagas sobre um incêndio registrado nas instalações de Ust-Luga, junto com várias vítimas. A Rússia, é claro, tentou minimizar tudo. O governador regional que supervisiona Ust-Luga, Alexander Drozdenko, apenas informou que houve danos em Ust-Luga. Ele destacou que, segundo ele, as defesas russas derrubaram 31 drones ucranianos sobre o Oblast de Leningrado à noite. Mas às 7 da manhã, horário local, os serviços de emergência ainda estavam tentando apagar os incêndios causados pela Ucrânia, enquanto os moradores de São Petersburgo tossiam em seus cereais por causa da grande quantidade de fumaça que enchia o céu. Mais detalhes sobre o ataque da Ucrânia vêm da News Sky. A reportagem relata que drones ucranianos chegaram a São Petersburgo às 2h30 e depois seguiram para o porto de Ust-Luga. Moradores que ainda estavam acordados àquela hora da madrugada e próximos o suficiente para ver a aproximação dos drones, subiram nos telhados e se debruçaram nas janelas para filmar o que conseguiam ver. Logo, brilhos surgiram no horizonte e o som de 6 explosões distintas foi ouvido. Após os primeiros choques, incêndios secundários ocorreram e moradores disseram que o som lembrava uma salva de artilharia. Pelo menos 10 veículos aéreos não tripulados, ou VANTs, foram lançados pela Ucrânia e, curiosamente, eles podem não ter vindo do território ucraniano. Voltaremos a isso em breve. O que restou de Ust-Luga após o ataque a transformou em um porto paralisado. Às 4. O incêndio causado pelos drones ucranianos já cobria mais de 5.000 metros quadrados, quase 54.000 pés quadrados. Destroços dos drones abatidos pelas defesas aéreas da Rússia ficaram espalhados por quilômetros. Os que acertaram seus alvos provocaram um incêndio perigoso, gerando fumaça densa e crescente, saturada com químicos dos derivados de petróleo, exportados pela Rússia a partir de Ust-Luga. A Rússia foi forçada a interromper as operações em Ust-Luga enquanto suas autoridades combatem o incêndio, e isso é a última coisa que Putin quer fazer. Segundo a Reuters, este porto movimenta cerca de 700 mil barris de petróleo por dia. Em 2025, ele enviou 32,9 milhões de toneladas métricas de derivados de petróleo a clientes que permitem à Rússia driblar sanções com descontos. Ust-Luga é essencial para a exportação de gás da Rússia. Segundo The Military Show,
O porto, com 18 grandes tanques de armazenamento e 9 berços para petroleiros de até 150 mil toneladas, também está perto da planta de processamento de gás de Ust-Luga, da Gazprom. A Ucrânia também atacou essa planta. No dia 25 de março, seus drones atacaram com força, destruindo uma instalação que processa até 45 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano. Esse não foi um ataque isolado da Ucrânia. O povo de São Petersburgo e da região de Leningrado está aterrorizado porque a Ucrânia ataca Ust-Luga repetidas vezes. Esse tipo de ataque faz milhões de dólares em petróleo e gás serem destruídos. Não falamos só de ações diretas, apesar de ser importante destruir as instalações de armazenamento da Rússia em seus portos e suas usinas de processamento de gás. Com o porto de Ust-Luga fechado, a Rússia não exporta petróleo da região. O desvio do ouro líquido para outros portos causa atrasos e milhões de dólares em perdas, enquanto compradores da Rússia esperam por petróleo que não chega. É assim que se dá a degradação sistemática de toda uma indústria pelos drones da Ucrânia, e Ust-Luga está vulnerável. Já sabemos, pois a Ucrânia já atacou o porto antes. Segundo a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, este é o terceiro ataque ao porto em uma semana, enquanto a Ucrânia mira as exportações russas de petróleo. O momento não é por acaso. A Rússia tem lucrado muito com petróleo e derivados desde o início da Operação Fúria Épica no Irã. Essa operação levou a um bloqueio do Estreito de Hormuz, o que, por sua vez, fez com que o preço do barril de petróleo disparasse para mais de $100. Apesar dos descontos no petróleo sob sanções, o Kremlin lucra muito, vendendo cada barril por $20 a $30 a mais do que no início do ano. A Ucrânia precisava acabar com isso, e para isso, ataca repetidamente um dos principais portos de petróleo da Rússia. Ust-Luga não é o único porto visado pela Ucrânia. O terminal de petróleo em Primorsk, no Mar Báltico, também foi atacado por drones ucranianos, causando incêndios e paralisações, como em Ust-Luga. A Ucrânia manda um recado para Putin. São duas mensagens. A Rússia não poderá lucrar com o caos nos preços do petróleo causado pela guerra no Irã. Além disso, a Ucrânia pode atingir o petróleo russo mais no interior da Rússia do que Putin esperava. O impacto do último ataque da Ucrânia é enorme, superando quase tudo que ela já fez contra a Rússia. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, aproveite para clicar no botão e não perder vídeos. Em Ust-Luga, a Ucrânia danificou os dois principais cais do porto, tanques e subestações essenciais para o carregamento de petróleo russo em petroleiros. 6 petroleiros estavam sendo carregados durante o ataque da Ucrânia, segundo a News Sky, e todos foram evacuados. Agora há pelo menos 15 navios parados na baía próxima ao porto. Eles não vão carregar tão cedo, pois o porto de Ust-Luga ainda está em chamas. Se quiser um navio destruído e tripulantes mortos, navegar para lá é o caminho mais rápido. Serviços de emergência russos relataram que ao menos 2 trabalhadores portuários ficaram feridos em ataque ucraniano e 200 pessoas foram evacuadas da área do incêndio. Leningrado está em estado de emergência neste momento, e a enorme escala da poluição registrada em São Petersburgo mostra ao povo russo que a guerra iniciada pelo seu líder pode voltar para assombrá-los, mesmo quando eles não foram enviados para a linha de frente. Antes dissemos que a Ucrânia pode ter usado uma abordagem inovadora nesse ataque. Geralmente a Ucrânia lança drones de longo alcance de seu território. A distância até Ust-Luga é superior a 850 km, ou cerca de 530 milhas da fronteira ao porto. Apesar da grande distância, a Ucrânia tem drones capazes de alcançá-la, tornando plausível um ataque vindo de seu território. Se a News Sky estiver certa, a Ucrânia não usou essa abordagem no ataque em Ust-Luga. A emissora diz que de 10 a 12 drones de longo alcance usados pela Ucrânia foram lançados das águas do Golfo da Finlândia, não de seu território. Esta avaliação usa informações de fontes abertas sobre trajetórias de drones, publicadas pelo Flight Radar 24. De acordo com esse rastreador, os drones da Ucrânia seguiram uma rota em baixa altitude sobre a baía que leva a Ust-Luga, o que permitiu que eles evitassem as defesas aéreas do porto. Deep State, outro analista de fontes abertas, sugere ainda que a Ucrânia lançou drones de plataformas marítimas. Isso levanta questões. A Ucrânia enviou sua própria plataforma marítima ao Golfo da Finlândia para lançar drones? A Ucrânia tem barcos drones que podem lançar drones FPV como o Barracuda, mas estes não causariam danos na escala vista em Ust-Luga. A Ucrânia pode ter enviado barcos de patrulha ao Mar Báltico para lançar drones, mas há outra possibilidade.
A Ucrânia trabalhou junto com outra nação para lançar esse ataque? A News Sky sugere que isso é possível e afirma que a Ucrânia precisaria usar as águas da Finlândia e da Estônia para viabilizar o ataque descrito. Se for esse o caso, então a Finlândia ou a Estônia prestaram ajuda direta? Será que eles sequer sabiam que a Ucrânia estava enviando plataformas marítimas para suas águas para lançar drones? Essas são todas perguntas que não podem ser respondidas. Embora o fato de as forças de defesa da Estônia terem elevado o alerta ao avistarem um drone não identificado em suas águas, sugira que a Estônia não estava envolvida nisso. Ajudar a Ucrânia poderia causar grande escalada com a Rússia, então, segundo dados disponíveis, a explicação mais provável é que a Ucrânia levou seus drones às escondidas para o Mar Báltico e os lançou de suas próprias plataformas marítimas. De qualquer forma, Putin vai ficar furioso. Se a Ucrânia recebesse ajuda, viria de um país da OTAN, reforçando as queixas da Rússia contra a organização. Se a Ucrânia fez isso sozinha, significa que criou uma embarcação capaz de lançar drones de longo alcance contra a Rússia. Isso é um problema para Putin, pois mais alvos do que nunca estão vulneráveis aos drones da Ucrânia. O Sluga mostra o que ocorre quando esses drones atingem seus objetivos. Então, sabemos o que a Ucrânia atingiu, e temos alguns relatos de fontes abertas que oferecem pistas sobre como a Ucrânia conseguiu fazer tudo isso. Quais os efeitos do ataque a Ust-Luga para a Rússia? Há duas coisas a considerar aqui: a rede de petróleo do Báltico da Rússia e o impacto do que a Ucrânia fez sobre o povo do país, especialmente aqueles em São Petersburgo e na região ao redor. Sobre o petróleo do Báltico, já dissemos que a Ucrânia não focou só Ust-Luga na semana passada. Ela atingiu outro porto de petróleo em Primorsk, e em 26 de março saiu a notícia de que os drones ucranianos também atacaram a refinaria de petróleo de síntese orgânica de Kirishi, que fica a sudeste de São Petersburgo. Essa refinaria produz combustíveis como gasolina e diesel, que a Rússia envia através de seus portos no Báltico, tanto para abastecer suas tropas na Ucrânia, quanto para exportar para outros países. O que vemos é uma campanha coordenada em toda a região báltica da Rússia, planejada para destruir toda a infraestrutura de petróleo da região. A Ucrânia mira nesses portos do Báltico porque são hoje a principal linha de abastecimento de petróleo da Rússia. Os ataques da Ucrânia a Novorossiysk e a ativos navais russos no Mar Negro limitaram fortemente as operações do porto. A Rússia teme que novos drones ucranianos repitam a suspensão do carregamento de petróleo ocorrida no porto no início de março. Após danificar o principal porto russo no Mar Negro, a Ucrânia passou a atacar a infraestrutura do Mar Báltico, ainda mais vital para Putin. Os portos de Ust-Luga e Primorsk são essenciais para as exportações de petróleo da Rússia, movimentando grande parte das vendas externas. A Rússia tem poucas opções viáveis, principalmente para suprir os mercados europeus. Sim, ela possui portos nas regiões do Pacífico e do Ártico, mas estes últimos não são exatamente fáceis de acessar durante o inverno, e ambos representam um problema para a Rússia, pois exigem o transporte do petróleo por centenas, se não milhares de quilômetros a mais do que normalmente seria necessário antes mesmo de ser carregado. A região do Báltico é essencial desde o início da invasão de Putin. Para contextualizar, a Rússia está lucrando cerca de 760 milhões de dólares por dia com petróleo e gás, devido em parte ao bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. Vamos fazer algumas contas aqui. 40% de 760 milhões é 304 milhões. Esse é o valor do petróleo que a Rússia não exporta enquanto Ust-Luga e Primorsk não funcionam totalmente, devido aos ataques de drones da Ucrânia e incêndios causados. Se os reparos durarem uma semana, o que provavelmente é uma estimativa baixa, isso representa cerca de 2 bilhões 128 milhões de dólares em petróleo não exportado. Para um mês de 30 dias, esse número sobe para 9,12 bilhões de dólares. Se a Ucrânia atacar Ust-Luga e Primorsk repetidas vezes por um ano, serão quase 111 bilhões de dólares em petróleo que Putin precisará redirecionar para a venda. A capacidade dos outros portos russos não permite escoar todo o petróleo, caso os portos do Báltico sejam fechados. Não é possível mover milhões de barris para outros portos sem causar problemas logísticos. A Ucrânia age em Ust-Luga e na região do Báltico russo para evitar que Putin lucre com uma operação ligada ao Irã, não à Rússia ou à Ucrânia. Já dissemos antes, o momento dos ataques não é coincidência. Boris Arenstein, analista de energia, afirma que o planejamento e a escala dos recentes ataques da Ucrânia no Báltico representam as maiores ameaças à exportação de petróleo russo e derivados de petróleo desde o início da guerra. É difícil discordar,
Mas para as pessoas de São Petersburgo, o problema não será a falta de dinheiro que Putin não gera para sua guerra. É o puro terror de saber que os drones da Ucrânia estão atacando toda a região e que esses drones estão causando nuvens de fumaça que podem ser vistas a mais de uma dúzia de milhas de distância. Nuvens de fumaça têm elevado os níveis de partículas nocivas, PM2,5 no ar, para 15 vezes acima do nível seguro. Nos distritos de Vassiliostrovsk e Petrogradsky, a fumaça invade casas pelos sistemas de ventilação, levando moradores a evitarem sair por medo do ar venenoso. Na guerra na Ucrânia, os efeitos da fumaça na saúde podem ser menos relevantes que o medo causado ao povo de São Petersburgo. Essas pessoas já enfrentam os apagões de internet impostos por Putin, que agora afetam até as maiores cidades da Rússia. Os apagões ocorrem porque o Kremlin adotou um novo sistema de lista branca, segundo o Kiev Independente, em 22 de março. Esse sistema só permite acesso a sites pró-governo, redes sociais e fontes oficiais do Kremlin. Em São Petersburgo, as pessoas só acessam fontes oficiais, que não informarão sobre os Luga caso consigam usar a internet. Enquanto uma nuvem mortal cobre a região, a ausência de informação não traz alívio. Até mesmo o mais fervoroso apoiador de Putin e suas políticas vai ficar morrendo de medo. Ser enganado é uma coisa. Respirar ar venenoso enquanto os portos de petróleo da Rússia queimam e ainda acreditar que Putin é o líder certo para proteger o país é bem diferente. A Ucrânia aposta nisso. Quanto mais medo causar na população russa, maior o desejo de encerrar a suposta operação militar especial de Putin. O Stiluga pode ter tido a ver com o petróleo russo do Báltico, e o ataque da Ucrânia cuidou disso. O real impacto pode ser sentido nas ruas da Rússia, não nas refinarias e terminais de petróleo. E falando em terminais de petróleo, mencionamos Primorsk algumas vezes neste vídeo. Se você quiser saber o que a Ucrânia tem feito nesse porto, bem, você pode descobrir tudo assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para acompanhar nossa cobertura dos mais recentes ataques em profundidade da Ucrânia contra a Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.